possa ser somente, Senhor Deus, ó Pai, para o encontro da Tua palavra. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, demais, abram suas Bíblias no Salmo 27. Quero aproveitar esse momento enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia e registrar aqueles que estão conosco, nos visitando. Se há alguém próximo a você aí, que está conosco, eu vejo ali a prima, eu sempre digo que é sobrinha, mas é prima, né? É prima do irmão Wellington, bom tê-la aqui conosco, sua filhinha, e há aqui um casal aqui também perto da ela, a Adriana está ali perto. Irmão Davi, o senhor está mais perto aí desse jovem aqui, ó, simpático. Fala, irmão Davi, dê um aperto de mão, um abraço nesse jovem aí. Adriana, você já está aí no banco aí? Dá um abraço nessa jovem também, se assim for possível. Nossa forma de dizer sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eles são convidados seus, Elis? São seus amigos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade entre nós. Há mais alguém nos visitando, irmãos? Ali a Elete, me lembra o nome dela, Elete? Joeli, que é a irmã da Eliette, né? A irmã da Eliette. Cadê a bebezinha? Foi lá? Foi pro culto infantil. Então, louvamos a Deus. Joeli, a mesma coisa. Irmã Tânia, dê um abraço aí que para a Eliette não vai valer não, que já é de irmã para irmã, essas coisas não, né? Amém, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um abraço, um aperto de mão, certamente abençoa a vida um dos outros. Salmos 27, irmãos. Esse é o Salmos base. Na verdade, a divisa no verso 4, que no fundo os irmãos conseguem, sei que está em casa, ver a nossa divisa no verso 4. E o tema da nossa reflexão hoje não poderia ser outro. É a primeira vez, depois do retiro, onde nós lançamos o nosso tema anual, que eu tenho a oportunidade como igreja de ministrar a palavra de Deus, agora dentro da nossa temática, daquilo que Deus colocou para nós esse ano, assim eu creio. Depois de um tempo de busca, de oração diante do Senhor, o Senhor nos presenteou com esse tema: eu amo a tua casa, Senhor. E diante de tantos textos que poderiam nos conduzir e que certamente nos conduzirão como base e outras reflexões, nós temos o Salmos 27, o verso 4, mas eu queria ler os primeiros versículos também, porque eles certamente vão fazer parte da nossa palavra nessa noite. A partir do verso 1, acompanhe a leitura dos Salmos de número 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará no meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, eleva-me sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém. Amém, queridos? A palavra de Deus seja aplicada em nosso coração, irmãos. Esse é um salmo de uma pessoa que está literalmente, irmãos, apreensiva, uma pessoa que passou por um momento difícil na sua vida, por que não dizer, por um sentimento de medo. Suas palavras iniciais declaram o seu estado quando ele diz que de quem ele vai ter medo se o Senhor é a sua luz. Quem escreveu esses salmos, irmãos, certamente se identifica com aqueles que, quando são perguntados como vai a sua vida, respira fundo e dizem: você não sabe o que é que eu tenho passado. O Salmo 27, portanto, será muito útil durante a nossa jornada enquanto igreja, durante a nossa jornada enquanto servos de Deus. A palavra de Deus é sempre útil, mas de forma especial.
ele trata-se de uma canção, cujo propósito é retirar as garras profundas, aquilo que paralisava, aquilo que amedrontava, aquilo que de alguma forma desesperava a alma de alguém que sim, confiava em Deus. É um salmo, é um texto muito atual. O autor, Davi, os estudiosos dizem que de alguma dessas três opções acontecia quando Davi escreveu essa passagem bíblica, irmãos. Primeiro, talvez ele escreveu quando Saul perseguia, quando Saul tentava tirar a própria vida de Davi ao saber que Davi iria reinar no seu lugar. Talvez a segunda opção, quando Absalão, seu filho, levanta-se em rebelião contra o seu próprio pai, querendo tirar ele do trono, destronar literalmente. E se não bastasse a questão de derrubar Davi do trono, era o seu próprio filho que desejava isso. E uma terceira opção, talvez quando Davi esteve em uma das suas guerras contra os filisteus. Nesse caso, Davi já estaria idoso no meio da batalha e perdeu as forças e exaustos, ele declara essas palavras. Seja como for, irmãos, porque alguns dizem que talvez não necessariamente Davi estivesse aqui em idade de idosa, mas ainda na sua maturidade de vida. Seja como for, o que o autor bíblico passava no contexto, enquanto ele escrevia aqui, era um momento muito difícil na sua vida, um momento crítico. A pessoa que ele estimava muito, que era Saul, queria tirar a sua vida. O seu filho que ele amava, queria tirar o seu trono. O exército inimigo que não lhe dava descanso. Quando lemos cuidadosamente, irmãos, esse texto, nós vamos ver que do verso 1 ao 6, aonde eu fui, nessa leitura para a mensagem de hoje, é a primeira metade, e a segunda metade vai do 7 até o 14, e aí um contraste, literalmente. Os 3 primeiros versículos do Salmo 27, irmãos, expressam confiança de Davi em Deus, mesmo em meio a uma situação de perigo, mesmo em meio a uma situação de medo, sim. Davi declara que Deus tem sido 3 coisas muito especiais para ele. E o meu desafio aqui hoje, ao trazer essa palavra introdutória, respeitando aqueles que estiveram no retiro, foi poder trazer coisas ainda mais preciosas do texto, para que aqueles que ouviram o sermão lá de abertura não pudessem ser assim, o pastor nem preparou um sermão, olha. Mas recapitulando o que a gente viu domingo, ou na abertura do retiro, irmãos, Davi nos 3 primeiros versículos, ele nos dá uma direção de que o Senhor é a sua luz, sua salvação e fortaleza. Deus é luz, e esse é o único lugar no Antigo Testamento que Deus é descrito como luz. A expressão de Deus como luz, ou de Jesus como luz, é mais comum no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa é a menção, a única menção. Mas Davi diz também que o Senhor é a sua salvação. Isso tem a ver com a ideia de ser liberto, resgatado. E Davi diz que o Senhor é a sua fortaleza, o lugar onde ele se refugia. O Senhor é a minha luz, diz o verso 1, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Para Davi, o autor bíblico desse texto, Deus é salvação, é luz, é fortaleza. E isso por si só já deveria, certamente, já edifica as nossas vidas, como edificou ali em nosso retiro, irmãos. Cristo é luz no sentido de que Ele nos dá discernimento espiritual. É salvação no sentido de nos salvarmos da ira de Deus. É fortaleza no sentido de nos libertar do poder do pecado. O autor bíblico John Stott resume bem o nosso comentarista bíblico, na verdade, quando ele diz que, comenta que o Senhor é minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar e minha fortaleza aonde eu posso me refugiar. Quando lemos todo o texto, especial o versículo 5, 6, faz mais sentido ainda entender o valor dessa declaração de Davi, quando ele diz que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão em oculto,
no seu tabernáculo me esconderá, pois ali me abrigará. A ideia de consolo encontrado na casa do Senhor. Em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá, a ideia de proteção. E em segurança numa rocha alta me colocará, a ideia de um Deus que nos honra. Quem sabe eu e você podemos fazer nessa noite essa declaração de Davi, como tendo Deus como a nossa luz, salvação e fortaleza. E isso por si só, irmãos, já é algo precioso para nós. E como eu disse para os irmãos, eu tenho tentado buscar nessas primeiras mensagens a profundidade do texto para as nossas vidas, tendo em vista que ele vai nos acompanhar durante todo o ano. E esse texto ele tem muito mais, irmãos. O salmista ele revela também, irmãos, quando a gente lê todo o salmo, não apenas a primeira parte, mas o salmo completo, esse salmo ele testifica sobre bondade, verdade e beleza de Deus. Olhe para a sua Bíblia no verso 13, creio que contemplarei, a dicção é sempre um desafio para o pastor nessas palavras, a bondade do Senhor na terra dos viventes. No verso 27 e 11 ele fala sobre essa verdade, ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. E no verso 4, que é o texto divisa para nós, e é o texto de fato da nossa reflexão hoje, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Há aqui um desejo ardente de alguém que morava em palácio, que tinha segurança ou sensação de segurança, que tinha riqueza à sua disposição, que tinha à sua disposição poder, mas que com a experiência da sua vida descobriu que o melhor lugar para se estar, irmãos, era a presença, a casa do Senhor. E uma palavra que precisa chamar a nossa atenção, irmãos, é quando Davi diz que ele tinha um desejo, uma coisa, um desejo, pedir ao Senhor, e é o que eu desejo, ou o que eu procuro. Eu gosto dessa versão que diz desejo, não no sentido apenas de ser palavras vãs, mas aqui uma declaração de alguém que realmente está ansiando, desejando, querendo muito, que descobriu o verdadeiro valor de se estar na casa, na presença do Senhor. Vale nos lembrar, irmãos, as palavras de João em 1 João 3, 18, que diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de atitude e de verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Amém, irmãos? João está falando aqui sobre socorrer os necessitados lá, sobre viver a vida religiosa de forma prática, mas ele nos chama a não amarmos de palavras, nem apenas de boca, mas de atitude, de verdade. E eu olho para Davi com esse seu desejo de estar na casa do Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, o que a Bíblia fala sobre desejo? Algumas passagens bíblicas podem aumentar o nosso entendimento. Em Gênesis 3,6, irmãos, Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal como algo desejável. Ela desejou aquilo para ela. E a gente sabe as consequências daquilo. Em Gênesis 3,16, por causa da queda do homem, o desejo da mulher agora era governar o seu marido. Esse desejo é antigo, está vendo, irmãos? Faz tempo, é bíblico. Se resolve aí. Mas em Deuteronômio 5:21, irmãos, somos ordenados a não desejar a esposa do nosso próximo. Em Deuteronômio 7:25, somos orientados a não desejar prata e ouro. Em 1 Samuel 12:13, os filhos de Israel desejavam um rei, um líder diferente de Deus.
Em Jó 13:3, irmãos, Jó desejava argumentar com Deus. Nos Salmos, desejo aparece para alguns comentaristas 25 vezes em 20 ou 24 vezes, irmãos, dependendo da tradução bíblica. No livro de Provérbios, aproximadamente 15. Perceba que essa é uma palavra do qual Davi declara que pode muito nos conduzir a uma atitude fiel na declaração: eu amo a tua casa, Senhor. No Salmos 38:9, o texto diz: ó Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu gemido não está oculto em ti. Isso revela de fato o caráter, o desejo de alguém que quer estar na presença do Senhor. Em Oséias 6:6, o próprio Deus desejava misericórdia em vez de sacrifício. Em Mateus 16:1, os fariseus e os saduceus, grupos religiosos daquela época, desejavam o sinal do céu. Em Mateus 10:35, Tiago e João, assim como sua mãe, desejavam ser os primeiros, estar em destaque. Em Lucas 22:15, Jesus desejou comer a última Páscoa com seus discípulos. Em Lucas 23:25, a multidão desejou e decidiu soltar Barrabás em vez de Jesus. Em Romanos 10:1, Paulo deseja que todo Israel de Deus seja salvo. Perceba, irmãos, que biblicamente desejo pode ser algo que nos leva para longe da presença de Deus ou algo que nos leva para perto da presença de Deus. As primeiras referências bíblicas que eu acabei de ler aqui, que foram muitas, de Gênesis até Jó ali, falam de momentos em que homens e mulheres desejaram algo, mas não segundo a vontade de Deus, não segundo algo que fosse bom. Já na segunda parte do bloco de versículos que eu li, nós vemos a palavra desejo como algo que nos leva para perto de Deus. Davi tinha um desejo, irmãos, e seu desejo era estar na presença do Senhor, amém? A confiança de Davi estava, portanto, enraizada na presença do Senhor, porque aqueles que confiam em Deus, aqueles que amam a Deus, desejam, de fato, com Deus estar, amém, irmãos? Com Ele andar, a Ele adorar. E esse era o maior desejo de Davi, era contemplar a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor, era meditar no seu templo. Seria Davi, por acaso, alguém alienado da sua época? Seria Davi, por acaso, um ignorante? Não, era alguém extremamente instruído, sábio, ao ponto de ser escolhido pelo próprio Deus. É certo que não necessariamente pela sua sabedoria humana, mas pelo seu coração, para conduzir o povo de Deus. Mas estamos aqui diante de um homem, irmãos, bem podemos dizer, que experimentou as grandezas da vida, riqueza, poder, palácio, literalmente, e que num determinado momento da sua vida, por medo ou do seu filho, ou de Saul, ou dos filisteus, ele chegou à seguinte conclusão: o melhor lugar, o lugar mais protegido, o lugar que me preenche, o lugar que eu preciso estar, é a presença, é a casa do Senhor, amém, irmãos? E é por isso, irmãos, que esse ano o Senhor nos presenteou, nesse ano especial, de celebrarmos 20 anos como igreja. Como eu disse lá no retiro, nós estamos fazendo uma curva, não para esquecermos o passado, porque ele faz parte da nossa história, mas para entendermos que nós já não somos mais como crianças, que as experiências vividas ao longo desses 20 anos já deveriam ter nos ensinado de que o porquê de estar aqui hoje. Por que eu estou aqui hoje, pastor? Domingo, de noite. Porque esse é o melhor lugar para se estar, amém, irmãos? Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Porque diante de uma agenda gigantesca
que é nos proposta do nosso dia a dia, nós reservamos um dia da semana, pouco mais de 2 horas, para estar na casa do Senhor. Pastor, Deus não mora aqui em paredes. Não se preocupe, meus queridos. Nós não vamos ensinar nada que a Bíblia não possa revelar ser verdade ou não. É verdade que o nosso Deus, Ele é onipresente, inclusive Ele está aqui e está lá na Índia, onde a igreja está adorando a Ele, amém, irmãos? Como, pastor? Atributo exclusivo de Deus, onipresença, onipotência. Mas Deus nos deu, irmãos, o privilégio. A casa do Senhor sempre foi um lugar especial para o povo de Deus. Mudou o contexto, mudou o formato, antes uma tenda, um tabernáculo, depois um prédio, mas sempre houve um lugar onde foi referência para o povo de Deus sair de suas casas para ir adorar a Deus, irmãos. Aqui nós estamos diante de alguém que está desejando, que gostaria de estar na presença do Senhor. E aí no Salmo 84 a gente vai ver uma outra situação, e que de fato o salmista sente a saudade de ir em companhia dos seus irmãos até o lugar de adoração a Jerusalém. Por isso que ele vai dizer, um dia na casa do Senhor vale mais do que em outros 1000. Até o pardal encontrou um ninho. Ele sentia inveja do pardal que fazia, esse pardal que trabalha a gente aqui na igreja aqui, suja aí o terreno aí da gente aqui, faz ninho aqui numa brecha danada. Pronto, era desse bicho aí que Davi sentia ciúme. Porque eles estavam mais perto de que ele da casa do Senhor. Davi tinha um desejo, irmãos, eu chamo isso de um desejo lícito. Um desejo que eu e você precisamos resgatar. Nesse contexto, a presença de Deus era ligada à presença da arca, das tábuas da aliança, onde elas estavam, lá estava a presença de Deus. Lá Deus morava, se revelava, e era lá que ele gostaria de estar, mas não podia. E por que ele não podia? Porque ele estava literalmente em um momento que ele precisava se proteger, se esconder. E ele fez a declaração: o melhor lugar para me proteger não é diante do meu muito exército. E ele tinha um grande exército à sua disposição. Mas ele chegou à conclusão que aquele exército não era o suficiente, porque não era só uma questão de proteção física, era uma questão de proteção, irmãos, eu diria emocional, de proteção cognitiva, de proteção por inteiro. Davi se sentia muito melhor, muito mais seguro, muito mais gente, muito mais rei, muito mais filho de Deus quando ele estava na casa do Senhor, irmãos. Não era quando ele estava no poder. Para nós isso nos ensina tanto, irmãos. Um rei cercado de riqueza, um rei cercado de exército, um rei cercado de poder, e um desejo dele qual era? Estar na casa do Senhor. Era só isso que eu queria. Afinal de contas, riqueza eu já tenho, já descobri que não vale tanto quanto eu imaginava que valia. Afinal de contas, poder eu já tenho, e eu descobri com a vida que esse poder também não é tanto quanto valia, porque o meu próprio filho se revoltou contra mim. Como homem, Davi cometeu o adultério, que lhe trouxe consequências, e ele descobriu que também isso não era o que lhe preenchia. E ele chega à conclusão: uma coisa eu peço ao Senhor. É como se Davi estivesse dizendo assim: é só essa. Amém, irmãos? Eu não tenho outra coisa para te pedir não, Senhor. Eu só tenho uma coisa para pedir ao Senhor hoje: habitar na tua casa todos os dias da minha vida, não apenas no domingo, à noite, não apenas na quarta ou qualquer outro dia da semana. Enquanto Davi, irmãos, há 3.000 anos desejava isso, ansiava isso. Estudo recente do Instituto Gallup
revela que apenas 20% dos cristãos hoje frequentam os cultos semanalmente. 20%. É a menor taxa que já se viu na história da igreja. O que mudou? O mundo mudou, pastor. É verdade, estamos mais ocupados. A busca por honra, reconhecimento humano, tomou o lugar de Deus. O domingo já não é assim o dia tanto do Senhor. É o final do dia do Senhor, mas o domingo não. É o final do dia que é do Senhor. A presença do Senhor tem sido tratada como uma mera opção. Outro estudo revela que brasileiros gastam em média 4 horas por dia com atividades em redes sociais. Quem tem celular sabe o que é isso, né? Tem uma função no celular, antes era só no iPhone, mas agora parece que tem nos outros também, que dá o seu relatório de quanto tempo você está gastando aqui. De vez em quando aparece. Eu já usei esse tal do iPhone, é meio complicado ele, e ele aparece. 4 horas, tal horas, mas todo telefone eu acredito que tem, é possível a gente descobrir. 4 horas por dia são gastos pelos brasileiros, usufruindo de tudo quanto a tecnologia permite, até de compras. Como eu disse, sabe aquele carrinho do Shopee? Quanto de mercadoria tem no seu carrinho no Mercado Livre? Brincar de ser rico. Todo final de noite, todo crente que se preza, todo servidor brinca de ser rico. Escolhe lá decoração para casa, não é assim, Patrícia? Não comprou faz 5 anos. O próprio sistema, ele já sabe que você é checheiro e ele deleta quando você vai lá, não é assim? Ele diz, esse cara não vai comprar, está me enrolando. Aí quando você vai no produto, ele está apagado lá, né? Nem o sistema acredita na gente. O próprio sistema que induz a gente a comprar, ele não acredita na nossa fidelidade. Pois é, irmãos. Esse tempo certamente seria suficiente para ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos inteiro. 4 horas. Você iria ler o Evangelho de Marcos. As pesquisas afirmam, irmãos, que a minoria tem frequentado cultos regularmente. Nos revelam um número que não são apenas estatísticas, são sintomas da crise espiritual, da falta de entendimento do que significa ser igreja, amar a igreja, pertencer à igreja. Trocamos literalmente o que é essencial por coisas passageiras. Estamos cometendo o pecado lá do Gênesis, trocando o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A ironia, irmãos, é que enquanto nós evitamos congregar por falta de tempo, ou por escolha própria, ou por falta de sabedoria na administração do tempo, a pesquisa na Universidade de Harvard, e eu não vou repetir, comprovam dados científicos, irmãos. Isso não é teologia, porque alguns têm dificuldade em entender teologia, é ciência. Diz que quem frequenta o culto regularmente tem 30% menos risco de sofrer depressão e vive até 5 anos a mais. Quer viver muito, meu irmão? Deixa de estar faltando culto, deixa de estar faltando a igreja, seu crente. Não é só sobre cuidar da saúde física, alimentação, tudo isso é importante, irmão, o corpo físico, mas é sobre priorizar. A ciência diz que quem frequenta os cultos tem menos risco de depressão e vive até 5 anos a mais. Talvez seja por isso que os nossos irmãos queridos morrem bem velhinhos, não é assim, irmãos? Eu não sei se eu chego lá não, mas tudo bem. Perceba, irmãos, que nós estamos negligenciando, não é só algo que prejudica, mas nós estamos negligenciando aqui um mandamento bíblico, irmãos, um princípio bíblico, um desejo eterno de Deus, de andarmos na sua presença, amém, irmãos? De estarmos na sua presença, e para facilitar o não sair da presença de Deus, Deus estabeleceu um lugar onde Ele se revela, era a tenda, era o tabernáculo, era o templo, é a igreja.
É aqui o lugar que Deus se revela, irmãos. Porque esse lugar foi consagrado, é orado, é lugar de oração. Aqui não é lugar para outra coisa, senão adorar a Deus. Se outra coisa é feita nesse lugar, seja repreendido no sangue de Jesus. Da porta para fora dessa casa, maledicência, fofoca, prostituição, pilantragem e qualquer outra coisa que afronte o nosso Deus, amém, irmãos? A igreja nunca será um lugar perfeito, irmãos. Eu peguei no último dia do retiro esses teólogos do momento aí que descobriram a roda, os defeitos da igreja. João profetizou isso, Deus revelou a João há mais de 2000 anos atrás. Conheça as tuas obras, sei que tu está dizendo que é viva, mas está morta. Está dizendo que é quente, mas é fria. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O próprio Jesus, o próprio Deus revelou a João em visão, e nós temos isso por escrito hoje aqui. As limitações daquilo que nós conhecemos como igreja, amém, irmãos? Mas mesmo assim, é o melhor lugar para se estar, amém? Porque é a casa do Senhor, amém, irmãos? Qual era o desejo de Davi, irmãos? Em um mundo onde muitos buscam resposta em tantas coisas e tantos lugares, Davi só tinha um desejo, uma coisa eu peço ao Senhor: habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi não estava falando de paredes, irmãos, porque a igreja não é sobre programas, sobre os congressos, sobre retiros apenas. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos declarando ao mundo: aqui habita o eterno Deus, amém, irmãos? O Deus soberano. A casa, a presença do Senhor é o lugar para se estar, irmãos. A igreja não é uma instituição perfeita, mas é uma comunidade de pecadores que precisam um dos outros, andar uns com os outros. A casa de Deus não é um prédio, irmãos, mas é um povo que descobre ou redescobre o seu propósito, quando se une em torno da palavra, para ouvir a palavra. A casa de Deus não é um clube social para a gente usar a roupa bonita do domingo. A casa de Deus é um santuário de transformação, amém, irmãos? É por isso que Davi desejou estar lá. Davi, mesmo governando um reino, priorizou, desejou o tabernáculo. Simples, irmãos. Não tinha metade, não tinha nada parecido com tudo isso que a gente tem hoje ao nosso conforto. Era algo muito simples. Era uma tenda, era um pano em volta, algo muito humilde, porque o que tinha de valor lá não era o luxo, era a presença do Senhor, amém, irmãos? E o que ele queria era a presença do Senhor, irmãos. Tentando, sem dúvida, anestesiar a sua alma, sofrida, chorosa, angustiada, irmãos, com qualquer uma dessas situações que nós colocamos, seja Saul, seja seu filho, seja os filhos teus. Davi fixou a sua fé em Deus, buscou declarar a sua confiança nesse Deus, a sua segurança nesse Deus, reconhecendo a grandeza desse Deus, o cuidado desse Deus, a soberania desse Deus, irmãos. Estou partindo para a conclusão aqui do sermão já, irmãos. Me permita aqui fazer as aplicações, só apenas reforçar daquelas que nós já fizemos. Sim, irmãos, a casa do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Precisamos declarar que nós amamos a casa do Senhor. Mas pastor, eu não amo, pastor, mas você deveria, eu deveria. E quando nós dizemos isso, irmãos, é porque nós queremos vencer o pecado que há em nós. Nós queremos ter os nossos olhos voltados para o Senhor da igreja, amém, irmãos? Para a igreja eterna, a igreja perfeita. Mas vamos olhar para o versículo, que não é fácil da gente fazer aquelas partes que eu gosto. As vírgulas nos ajudam. A única coisa que eu peço ao Senhor, diz a versão que eu estou lendo aqui agora, ou uma coisa. De tantas coisas para pedir, Davi pede algo que vai além dessa vida. E a pergunta para você é: o que você tem pedido a Deus?
nas suas orações, o que você tem pedido a Deus é apenas sobre essa vida aqui? Você tem pedido a Deus que Ele te sustente até o dia que a trombeta vai tocar, meu irmão? E não é a de Davi não, viu? Eu acho que não. Pode ser que Davi suba primeiro, não sei, e passa a parte lá dos. O que é que você tem pedido? Qual é a coisa mais importante para você pedir a Deus? Você tem agora, diante de Deus, a oportunidade de pedir algo. Hoje, na hora, antes de dormir, que você vai pedir a Deus, e tanta coisa para pedir, irmãos. Davi pediu uma única coisa. E que coisa era essa? Era uma coisa que ele desejava muito. Não era uma coisa, irmãos, que ele não viveu. Era uma coisa que ele experimentou, que ele viveu, percebeu o valor que tinha, e estando longe da tenda, do tabernáculo, como você queira, do templo, ele desejou: eu preciso voltar naquele lugar. Irmãos, que cada domingo, que cada dia o Senhor faça assim conosco. Eu preciso voltar naquele lugar chamado número 50, na rua Jardim Padre Paulo. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu preciso ir. Eu preciso estar lá. O meu maior desejo, em outras palavras, a minha prioridade de vida. Qual é a sua prioridade de vida, meu irmão? Um desejo que eu digo que é um desejo lícito e cada vez mais escasso no coração de homens e mulheres de Deus. Esse louvor, essa oração precisa fazer parte da nossa vida, irmãos. Se vamos pedir a Deus, peçamos a Ele sobre as coisas eternas. Uma coisa eu peço ao Senhor. Eu tenho uma prioridade. Meu maior desejo. E Ele diz: eu a buscarei. Em outras palavras, eu vou querer. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou vencer as barreiras. Não vou me deixar vencer. E que desejo era esse? Morar na casa do Senhor. Mas não é só isso. Todos os dias da minha vida, amém? Davi está dizendo assim: eu quero morrer salvo, amém, irmão? Amém? Se Saul me pegar, eu quero morrer crente. Se meu filho me matar, eu quero morrer crente. Se os filisteus me matarem, eu quero morrer crente. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, é o meu maior desejo: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se for para morrer, morrerei crente. Não negarei o meu Deus. Morrerei na sua presença, na sua casa. Não importa o que vamos dizer, se me chamam de alienados, de tapados, de ignorantes. Eu citei Harvard, você não sabe talvez. As principais universidades do mundo, irmãos, ela tem cunho protestante. Ela nasce do nosso meio. E as pessoas às vezes chamam os protestantes de ignorantes, porque são ignorantes não conhecendo a história da onde nós viemos, do berço, e o que nós construímos no mundo. No mundo. É morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um lugar de segurança, fortaleza, lugar de luz. Amém, irmãos? Aqui a figura sugere uma comunhão constante com Deus. Você tem comunhão constante com Deus, meu irmão? Sua vida eclesiástica não pode ser resumida apenas ao domingo, a partir das 17h30, tomar banho na carreira, passar, e às vezes nem passa roupa, nem dá tempo. Comunhão com Deus. O que Davi queria estar era na presença de Deus. E por que ele queria estar lá, pastor? Para pedir, para ficar mais rico, para buscar a bênção, para prosperar. Não, irmão, para contemplar a beleza do Senhor. Amém? Sabe o que Davi está dizendo? Uma coisa eu peço ao Senhor: esse é o meu desejo, ou eu a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todas as dias da minha vida. Sabe para quê? Contemplar a beleza do Senhor. Meu irmão, o motivo é você vir para o culto. Contemplar a beleza do Senhor. Não é minha, não. Eu sei que, né? Só Magda me achando bonito já está bom para mim, irmãos. Já está ótimo para mim até o final da vida. Enquanto Deus mantém os olhos dela assim, está ótimo. Beleza de Deus. Você consegue ver a beleza de Deus num culto como esse, irmão? Sim ou não? Você consegue ver a beleza da poesia cantada, das orações feitas,
do culto celebrado, da gratidão feita a Deus. Esse é o lugar, irmãos, onde a gente contempla a beleza do que o Senhor faz em nossas vidas, amém, irmãos? Do que o Senhor está fazendo na humanidade, por meio de missões mundiais, por meio da Igreja Batista no Jardim, ouvindo um irmão que edifica, ouvindo um outro. Contemplar a beleza do Senhor no tabernáculo, no templo, havia literalmente, Davi tinha certeza, lá Deus se manifesta, lá Deus fala, lá Deus ensina, e é lá que eu quero estar. Uma coisa, um pedido, um desejo, uma atitude, uma virtude, mas ele tinha, no final ele disse, e meditar no seu tempo. Sabe o que Davi está dizendo? Aprender, ser ministrado, ser corrigido, porque toda a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, é apta para instruir, corrigir, habilitar, redaguir, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? Meditar no tempo. Quando você vem à casa do Senhor, faça como o texto do início do culto, bata os seus pés. Você não veio aqui para ver se o som está funcionando bem, se o pastor está usando gravata. Alguém se estranhou porque o pastor estava de gravata. Acho que os irmãos acharam que eu ia pegar no estilo retiro hoje, a camisa da mãozinha ou a do esporte, que fez parte, né? Aí quando eu me vi aqui de gravata, eu disse, nossa, pastor, só usa gravata? Templo é um lugar de aprendizado, amém, irmãos? Templo é um lugar de ouvir o que Deus quer falar, irmãos, não do que eu preciso ouvir, amém, irmãos? A palavra aqui, irmãos, templo, tabernáculo, palácio, morada, aqui usada, aqui seria aplicado a ambos, pois, visto que o templo ainda não tinha sido construído, deve ser entendida a reverência ao lugar onde Deus se revelava. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus, a equipe do louvor vem aqui, por gentileza. Uma única coisa eu peço ao Senhor, o que é que você tem pedido para Deus? Esse é o meu maior desejo, ou eu a buscarei. Qual é o seu desejo? Qual é a prioridade da sua vida? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida é a ideia de uma comunhão constante e não esporádica na presença do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. O que é que ele está dizendo? Ver o que Deus está fazendo, olha as vidas que Deus está salvando, transformando, olha que Deus grande, mas também para meditar no tempo. Eu quero ser melhor, eu quero ser um Davi melhor, porque eu sei o Davi que eu sou o Davi do Salmo 51, que reconheço o meu pecado e peço ao Senhor em oração, dizendo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Sabe quando a gente olha para a gente mesmo e diz assim, Senhor, eu não mereço. Sabe, irmãos, a declaração eu amo a tua casa, Senhor, é um grande desafio para a Igreja Batista do Jardim para mim. E isso começa pelo amar a casa física mesmo, irmão. Se eu não amo a casa física, se eu não amo estar aqui, se eu não desejo aqui estar, se eu não venço os empecilhos, irmãos, nós somos uma igreja que, digo isso com muita paz no coração, nós usufruímos pouco do domingo, 2 horas do dia que nós chamamos de dia do Senhor. Marcamos um encontro hoje com os acampantes. Como alguns têm dificuldade, irmãos. Pastor, mas é domingo, eu queria descansar. Pois é, irmãos, foi às 17 horas, não foi às 1 da tarde, para respeitar o seu descanso. E eu não estou cobrando religiosidade de ninguém, eu estou fazendo você ver pelo espelho da palavra de Deus o quanto às vezes nós somos incoerentes em dizer que amamos a casa do Senhor. Irmãos, cada vez que eu deixo de estar aqui, é uma oportunidade que eu perco de estar na presença do Senhor, amém, irmão? Você consegue entender isso?
vamos cantar o nosso hino oficial, irmãos. Depois nós vamos celebrar a ceia sem nenhuma pressa. Embora a hora já nos dê, nós começamos um pouco mais tarde nosso culto. A minha oração é que enquanto nós cantamos essa bela poesia, você possa abrir o seu coração para Deus e as suas palavras sejam tal como o desejo de Davi, estar continuamente, constantemente, desejar e se esforçar para isso, estar na presença do Senhor, amém? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai tentar, irmãos, nos tirar do foco, tirar da presença, porque aqui a grandeza de Deus é revelada, amém? Amém, irmãos? Aqui eu aprendo a ser melhor pai, melhor esposo, melhor filho, melhor crente, melhor ser social. E é óbvio, é uma questão lógica que o inimigo das nossas almas vai querer nos atrapalhar, vai querer a gente enxergar as falhas desse lugar chamado igreja, as limitações desse lugar chamado igreja, as falhas desse jovem chamado pastor. Meu irmão, aqui a gente se completa, meu irmão. A minha falha junto com a sua falha, com a falha do seu irmão, diante de Deus é transformada, amém, irmãos? Porque as minhas virtudes dadas por graça de Deus, com as suas virtudes, fazem de nós uma igreja onde Deus é adorado. Eu amo a tua casa. Você pode declarar isso nessa noite? Aqui o doente é curado, aqui o oprimido é liberto, aqui o fraco é fortalecido, na tua casa, Deus. Aqui o perdido se encontra, aqui o pecador é transformado, aqui quem chega triste se alegra, na tua casa, Deus. Aqui em comunhão erguemos nossas mãos, te invocamos, Deus, pois onde dois ou três estão te buscando em oração, ali tu estás. Eu amo a tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. De todos os lugares que eu poderia estar, escolho estar aqui, lugar melhor que esse não há. Tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. Os lugares mais lindos que na vida conheci apenas me mostraram que o melhor é esse aqui. Tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. Aqui em comunhão erguemos nossas mãos, te invocamos, Deus, pois onde dois ou três estão te buscando em oração, ali tu estás. Feche seus olhos, queridos. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, é o que nós faremos logo em seguida. Eu preciso dar àqueles que estão conosco a oportunidade de, quem sabe, reconciliar-se com Deus, da sua atitude para com esse lugar chamado casa do Pai, a igreja, o tabernáculo, a tenda, o lugar onde Deus se revela, o lugar onde o povo de Deus adora, um lugar onde Deus se manifesta. Talvez essa oportunidade para você que tem sido parte da igreja do Senhor, mas que às vezes, de forma até mesmo inconsciente, tem desvalorizado esse privilégio.
os seus pedidos diante de Deus, o seu desejo, os seus propósitos, o seu objetivo de vir à casa do Senhor. Tudo isso a palavra de Deus nos revelou nessa noite, irmãos. O que é que nós devemos desejar, pedir, aonde nós deveríamos querer estar constantemente, por que estar constantemente. Mas eu também quero dar a oportunidade a você que está conosco e quem sabe quer reconciliar-se com Deus, ou quer entregar a sua vida a Ele, quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer dizer, pastor, a palavra foi ao meu coração nesta noite. Deus literalmente me usou para me fazer entender que, apesar das feridas que eu já sofri por causa dessa instituição chamada igreja, eu reconheço que ela é o melhor lugar para eu estar. Não porque aqui há homens se reúnem, mas porque aqui Deus se revela, aqui Deus se manifesta. E eu quero nessa noite sair daqui dizendo: eu amo a tua casa, Senhor, e eu quero estar na tua casa eterna, a morada conquistada por Cristo Jesus. Há alguém entre nós, irmãos, que quer tomar essa decisão conscientemente, reconciliar-se, entregar-se a Jesus diante da palavra hora ministrada? Há alguém entre nós, corajosamente? A minha oração, irmãos, é que a oração ou a canção de Davi seja minha, seja sua, seja a nossa oração. Uma coisa que eu peço ao Senhor, esse é o meu desejo, ou eu a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, e assim contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém, irmãos? Na sua presença. Vamos dizer mais uma vez: eu amo a tua casa, Deus. Apenas o refrão. Eu amo a tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. De todos os lugares que eu poderia estar, escolho estar aqui. Lugar melhor que esse não há. Tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. Os lugares mais lindos que na vida conheci apenas me mostraram que o melhor é esse aqui. Tua casa, Deus. Eu amo a tua casa, Deus. Amém, queridos? Nós vamos participar da ceia do Senhor, esse memorial do qual nós temos o privilégio de participar enquanto igreja.